pessoal? Espero esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Karen Minanja. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série de eventos gratuitos que realiza a WCT. Hoje eu vou ministrar esta apresentação que é referente à importância dos ensaios geotécnicos na modelagem hidrogeológica de pilhas e barragens de rejeito, que é um tópico bem comum que a gente aborda dentro dos trabalhos e projetos de consultoria da WCT. Nós, a Water Services and Technology, somos um Bentley Channel Partner. O que quer dizer isso? De que a gente é representante oficial dos produtos das soluções geotécnicas da Bentley, aqui no Brasil, tá bom? Nós trabalhamos em três áreas principais dentro da WCT. Oferecemos produtos, serviços e treinamentos. Dentro dos produtos, a gente oferece certas soluções de modelagem, tanto de água subterrâneas, modelagem geotécnica e também produtos para sensores de monitoramento. Dentro dos serviços, a gente atua em diferentes áreas dentro da WCT, na área de hidrogeologia, na área de gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica. Okay? E a gente oferece esses serviços aqui listados nesta parte central. Também temos uma área de treinamentos, onde a gente oferece cursos, webinars, workshops, e alguns dos nossos eventos são públicos no canal do YouTube. Assim que, se vocês tiverem interesse no compartilhamento da experiência técnica que a WCT oferece, podem ir acessar no nosso canal do YouTube. Bom, eu vou falar um pouco sobre as áreas de atuação, eu já mencionei elas, né? Alguns dos serviços que a gente oferece estão aqui na parte central, né? Que estão mais ligados aos serviços técnicos de hidrogeologia. Eu faço parte da equipe de hidrogeologia e hidrogeotecnia. E a gente oferece especialmente estes serviços que estão listados na parte central. E alguns dos nossos clientes que já temos já no nosso portfólio são as empresas mineradoras que se encontram bem mais na direita e outras empresas também, como a Coca-Cola e outras mais. Eu quero falar um pouquinho sobre os serviços de hidrogeotecnia, que é uma área na qual eu me desenvolvo. E eu queria mencionar só para vocês que tipo de produtos ou serviços nós oferecemos dentro desta área. Nós oferecemos serviços de hidrogeotecnia para soluções de análise acoplada, retenção de formação, análise de estabilidade, tanto pelo método do equilíbrio limite e o método da redução dos parâmetros de resistência, trabalhando com métodos numéricos já. Também trabalhamos com análises de percolação, análise de adensamento, trabalhando com pequenas e grandes deformações, e o que seria uma gestão da disposição de rejeitos em cavas. Okay? São alguns dos nossos escopos ou tipos de abordagens que a gente faz comumente aqui nessa área de hidrogeotecnia. Bom, quase para finalizar, referente à WCT, a gente oferece treinamentos, como mencionei. Alguns dos temas recorrentes dentro desta área de atuação são os testes de bombeamento, modelagem hidrogeológica, gestão de banco de dados, alguns temas relacionados com hidrogeotecnia, que eu mencionei há pouco, e também com hidrogeoquímica. Normalmente todos os webinars vão ser alocados no nosso canal de YouTube, assim que se vocês perderem alguma parte deste webinar, vocês podem depois ir procurá-lo no canal de YouTube que vocês vão achar aí, tá? Para a questão dos cursos e workshops, a gente tem um site que se chama Water Services and Technologies Academy. Lá a gente armazena todos os cursos, alguns dos cursos que a gente já desenvolveu dentro da WCT. E aqui alguns dos nossos clientes aos quais já temos oferecido os cursos que estão mencionados aqui e também que já temos gerado cursos personalizados para a demanda necessária dos nossos clientes. Finalmente, aqui os nossos produtos que a gente representa, tanto para estudos hidrogeológicos como o Visual Multiflow Flex, o AquaChem, o HGA, o Aquafertez, todos da Waterloo Hydrogeologic, e também produtos para soluções geotécnicas da Bentley, como o Plaxis FE, o Plaxis LE, Plaxis Designer e tudo isso. Okay? E finalmente, os produtos da Vanisim para monitoramento de nível de água, pressão, temperatura e condutividade hidráulica. Já agora sim, para entrar em contexto na nossa apresentação, o tópico que eu mencionei, que seria a modelagem ou a importância dos estudos geotécnicos, ensaios geotécnicos na modelagem hidrogeológica bem mais localizada para barragens de rejeito e pilhas de rejeito. Eu separei para vocês aqui uma pequena estruturação do que seria a nossa apresentação, tá bom? Então, eu vou começar esta apresentação dando primeiro uma introdução à modelagem hidrogeológica. Especificamente, para que uma modelagem hidrogeológica? Por que eu preciso fazer essa modelagem? Para que me vai a servir depois? Tem algum link com outro tipo de estudo?
que tipo de resultados eu espero obter deste tipo de abordagens e tudo mais. Tá? Vamos a fazer uma contextualização bem introdutória, bem mais regional sobre isso, e bem mais localizado para o que seriam pilhas de rejeito e barragens de rejeito. Tá bom? Já depois disso, vamos entrar no que seria a utilização dos ensaios geotécnicos na modelagem hidrogeológica, como eu posso utilizar esses ensaios, em que parte entrariam dentro da nossa conceptualização dos modelos numéricos, e com isso vai vir a importância da utilização destes estudos, tá bom? E depois, finalmente, eu vou dar algumas questões mais referentes ao que seria a modelagem numérica bem mais focada para pilhas e barragens de rejeito. Que considerações eu devo ter, o que eu devo esperar, varia um pouco de uma abordagem bem mais regional, qual que é a diferença, então tudo isso vamos explicar já quase na última etapa. E finalmente vou dar, em sequência disso, um exemplo do emprego ou da utilização dos ensaios técnicos na modelagem hidrogeológica e como vai influenciar a utilização desses ensaios e sem utilizar esses ensaios nas minhas respostas e nas minhas simulações da modelagem hidrogeológica. Ok? E vamos a finalizar com comentários finais. Vamos primeiro com a introdução, tá bom? Essa introdução eu separei em 4 partes, 4 perguntas a nos responder. Primeiro seria, por que são realizados os modelos numéricos hidrogeológicos de pilhas e barragens de rejeito? O que informações eu posso obter desse tipo de abordagem? Quais são as aplicações dos modelos hidrogeológicos? E, finalmente, com tudo isso, quais são as principais incertezas da modelagem? Eu tenho que estar ciente disso, então vamos mencionar isso também. Então, estamos falando de barragens de rejeito, estamos falando de pilhas de rejeito, mas vamos entrar em contexto. O que é rejeito? O rejeito é um produto que se obtém nas etapas da mineração, especialmente nas atividades do beneficiamento. Quando a gente tenta separar o que seria o material, aquele material bem mais concentrado mineral, com aquele que já não tem valor econômico, ok? Então, durante essa etapa do beneficiamento, em que eu vou fazer essa separação de um material com valor econômico e um material sem valor econômico, eu vou obter o que seria o rejeito. Então, praticamente estaríamos localizados nesta parte, né? Passaremos por várias etapas, né? Até chegar na separação em que já eu obtenho o rejeito. Então, aqui seria uma parte bem mais com uma alta porcentagem do mineral, que vai passar outras etapas mais de separação para poder obter um produto que vai para o mercado, para a comercialização, né? Mas, por outro lado, vou ter aquele material que não tem valor econômico e que pode ser encontrado em diferentes, ou na verdade manipulado para estar em diferentes estados físicos. Pode ser um material bem mais na forma de lama, um material que já se encontra espessado, ou também pode ser um material que passou ou atravessou outras etapas e já é um material filtrado. Então, esse material que não tem valor econômico, que é o rejeito, ele precisa de um gerenciamento e de um reservatório para conseguir armazenar este rejeito. Mas o processo de armazenamento, de gestão, praticamente vai depender do estado físico em que esse material se encontre. Se ele se encontra em estado como lama, se encontra como espessado, se encontra filtrado, então tudo isso vai me indicar como eu posso armazenar esse material. O que comumente é adoptado é de que quando o rejeito se encontra como lama, é mais destinado para ser armazenado em cavas que já estão, que já acabaram ou finalizaram todos os processos, as operações, né? Quando já se encontra filtrado, pues se opta por fazer empilhamentos de rejeito, né? E também tem outras medidas, outros tipos de opção para dispor esse material, né? Eu mencionei duas, cavas, empilhamentos, mas também temos o que seriam o enchimento em galerias subterrâneas, a utilização de barragens de rejeito e tudo mais. Mas, principalmente, o tipo de armazenamento vai depender do estado físico, ok? Uma coisa a ressaltar nesta parte que é muito importante, tá? De que até a década passada, a metodologia mais comum a ser utilizada na disposição de rejeitos era barragens. Mas já todos nós estamos cientes dos acontecimentos que têm acontecido até a década passada, bem mais pronunciadas, e até 2019, na verdade, bem mais, que deixou bem mais sequelas, consequências, que foram as rupturas de Brumadinho, de Mariana, né?
E tudo isso fez que, basicamente, as entidades que estavam controlando as mineradoras proibiram certos tipos de estruturas. Neste caso, aquelas estruturas que estavam apresentando maiores problemas de colapso eram as barragens que eram construídas a montante, que justamente são aquelas barragens que os saltamentos se construem acima do reservatório. Então, essas barragens que eram muito mais econômicas, muito mais rápidas de ser construídas, que tinham um menor preço, uma menor questão econômica, elas eram menos seguras, tinham menos segurança. Então, tudo isso fazia que elas sejam mais optadas na construção, mas que incrementara os casos de estabilidade, de instabilidade, de rupturas, né? Por isso, hoje em dia, esse tipo de estrutura está proibido de realizar, as barragens a montantes, só podem ser realizadas aqui no Brasil, a Jusante da linha do centro. E agora as mineradoras estão optando por priorizar outro tipo de construção de armazenamento de rejeito, como pilhas de rejeito. Mas vale a pena ressaltar de que as barragens que já foram construídas a montantes, eles têm que atravessar certas etapas, certos processos de descaracterização para assegurar ou incrementar a segurança dessas estruturas. E todas essas avaliações que a gente faça, tanto de descaracterização do mesmo sistema, praticamente vai estar ligado à modelagem hidrogeológica dessas estruturas, ok? Que eu vou explicar bem mais para frente. Mas essa era uma pequena conceptualização do que é um rejeito e em que parte das etapas de mineração a gente consegue obter esse material e quais seriam os processos para poder armazená-lo, ou basicamente o critério para saber como armazenar esses materiais. Mas então, vamos lá com a primeira pergunta que a gente fez na introdução. Por que são realizados os modelos numéricos hidrogeológicos? Primeiro que nada, o que é um estudo hidrogeológico? Temos que entender. Bom, basicamente a hidrogeologia é uma disciplina que vai estudar as águas subterrâneas, os fluxos e a interação com o meio ambiente. Ela vai envolver análises das propriedades físicas, das propriedades químicas e também da caracterização dos aquíferos, que vão ser basicamente as formações geológicas que vão armazenar e transportar as águas subterrâneas, ok? Então, basicamente, esta caracterização vai ser um fator importante para poder entender qual que vai ser a dinâmica do fluxo de um sistema que eu vou avaliar, ok? Então, vai ser muito importante determinar se vou trabalhar sobre um aquífero kárstico, eu tenho um aquífero fraturado, um aquífero poroso. Toda essa caracterização vai me levar a uma melhor predição, uma melhor conceptualização de uma abordagem, um estudo hidrogeológico. Agora, sabendo isso, o que faz a hidrogeologia, né? Em que, em que consiste essa disciplina? Por que seria importante fazer um estudo hidrogeológico em pilhas e barragens de rejeito? Primeiro que nada, as barragens, elas são estruturas que são construídas para armazenar água. Para armazenar água, na verdade, para armazenar rejeito que contém água. Por outro lado, as pilhas de rejeito são utilizadas para a disposição dos resíduos, né, da indústria da mineração. E ambas estruturas, quando elas são construídas, vão estar sujeitas a interações complexas com as águas subterrâneas. E tudo isso vai afetar tanto qualidade, quantidade de água no entorno e tudo mais, tá? Então, vai ter uma relação, vai ser um aquífero que vai ser inserido sobre um sistema que já a gente encontra no entorno, ok? Então, o que vai acontecer? Que praticamente esta estrutura, esta barragem de rejeito, esta pilha de rejeito, ela vai a ser afetada tanto por uma contribuição subterrânea, vai ser afetado tanto por uma contribuição superficial, pelas formações geológicas onde ele está sendo depositada, pelo tipo de material que ele vai armazenar e tudo mais, pelo sistema de drenagem que ele vai incorporar, pelo sistema de drenagem superficial também superficial e interno que ele vai incorporar e tudo mais. Por lo tanto, a hidrogeologia o que vai fazer vai a estudar como esta interação entre todas as componentes vai a influenciar dentro da dinâmica do fluxo do maciço. Então, esses seriam
um pouco do por que seria importante estudar ou fazer um estudo hidrogeológico em pilhas e barragens de rejeito, ok? Mas vamos enumerar melhor algum listado assim bem mais prático para entender por que seriam realizados esses modelos numéricos de hidrogeológicos. E vamos a começar mencionando de que esses estudos são realizados principalmente para ter uma melhor compreensão do comportamento da dinâmica do fluxo dentro do maciço, ok? E vale a pena aqui ressaltar de que esse estudo é muito importante, já que a maioria dos acidentes em estruturas de rejeito, eles estão praticamente muito ligados à presença de água, condições de fluxo e as variações de pressões que existem dentro dos maciços, né? Das pilhas de rejeito também, né? Sendo que às vezes é muito comum encontrar aquíferos suspensos. Então, um estudo hidrogeológico, uma modelagem numérica vai ajudar-me a entender melhor, ter uma melhor compreensão de como está acontecendo toda essa dinâmica dentro do maciço e como ela está sendo afetada por fatores superficiais, por fatores subterrâneos e por outros fatores que vão a influenciar diretamente em controlar, por exemplo, a posição do nível freático dentro do maciço. Então, isso é muito importante. Mas aqui também vem uma pergunta muito importante. É necessário fazer um modelo 3D? Eu não posso fazer um modelo 2D, um modelo de percolação que já é muito utilizado hoje em dia. Para que eu faria um 3D? Bom, aqui vem uma coisa muito importante, né? Pode ser de que nas questões de geotecnia, né, os modelos de geotecnia 2D sejam bem mais práticos de fazer. Pelo fato de que eles são mais conservativos, já que eles não levam em consideração uma contribuição das tensões laterais e não ajuda isso na resistência, né? E isso faz que os modelos 2D em geotecnia sejam bem mais conservativos, às vezes. Mas o que acontece numa análise hidrogeológica? Esse conceito que eu peguei antes não pode ser considerado, já que o fluxo lateral e outras contribuições externas, ou a mesma geologia, vai fazer que sua modelagem hidrogeológica 3D seja uma situação bem mais crítica que uma 2D, já que a 2D não levaria em conta vários fatores. Bom, mas vamos continuar com outro ponto. Primeiro ponto, por que são realizados os modelos hidrogeológicos? Bom, porque vamos a ter uma melhor compreensão do comportamento hidrogeológico do maciço. Segundo ponto, por quê? Porque vamos a poder ter uma previsão do fluxo de percolação. Vamos a poder entender eh, como vai como vai a reagir, como vai a ser afetado a dinâmica do fluxo dentro do maciço perante qualquer imposição de alguma alternativa, seja algum tipo de rebaixamento, seja o enchimento do mesmo reservatório, seja, por exemplo, uma avaliação de um evento chuvoso e tudo mais. Então, uma modelagem vai poder me reproduzir como vai a se comportar o fluxo perante a todos esses eventos. Então, vou ter um conhecimento bem mais baseado, bem mais sólido. E, de fato, seja qual for o escopo, o que eu quero fazer, o por que eu quero fazer essa modelagem hidrogeológica para uma barragem de rejeito ou para uma pilha de rejeito, eu vou utilizar essa, esses resultados para poder realizar uma análise de estabilidade, já que os modelos hidrogeológicos são um input para os modelos geotécnicos, especialmente os posicionamentos do nível freático, distribuição de pressões. Então, são inputs para a área de geotecnia que vai a repercutir nos resultados dos fatores de segurança, por exemplo. Então, é muito importante entender, né, de que vamos a providenciar um dado que vai a influenciar diretamente na segurança de uma estrutura. Por lo tanto, uma modelagem tridimensional hidrogeológica que considere vários aspectos que influenciem dentro do fluxo do maciço vai a ser muito, ou vai a providenciar resultados mais robustos para a área de geotecnia. Por outro lado, os modelos numéricos hidrogeológicos também são importantes para uma análise de risco, ok? Uma análise de risco, já que vamos a poder ter a possibilidade de conhecer possíveis vazamentos, possíveis erosões internas, fazer algumas análises de contaminação das águas subterrâneas e outros problemas que sejam relacionados à interação do fluxo com a estrutura geotécnica, que neste caso seria a barragem de rejeito e as pilhas.
ok? E com isso, vou poder tomar decisões, tomar medidas adequadas para mitigar esses riscos, ok? Outro ponto pelo qual são realizados esses modelos é porque vamos a poder fazer um planejamento e a gestão de água. Basicamente, de forma geral, né, falando de forma geral, os modelos numéricos são utilizados para isso, os modelos hidrogeológicos, para fazer um planejamento, um gerenciamento dos recursos hídricos, e neste caso, na questão dos barramentos e das pilhas de rejeito, vai ser para poder ter um melhor gerenciamento daqueles recursos hídricos que se encontram próximas das barragens e das pilhas de rejeito. Poder conhecer se vai ter uma alteração nas vazões das urgências que tinha, nos córregos que existem próximos às barragens. Então, vai ser um estudo que vai me ajudar a me planejar, ok? E, finalmente, que vamos a poder tomar decisões com a ajuda desses modelos numéricos, já que nos vão a fornecer uma base científica que vai a ser sólida para uma tomada, para uma decisão em relação a, por exemplo, projetos de descaracterização, projetos de rebaixamento, proyectos de futuros de estabilidade de taludes de estrutura, já que possivelmente o meu resultado que eu possa fornecer para a geotecnia não seja um resultado viável para eles, não seja um resultado satisfatório que possa cumprir dentro das normas, das normas que se impõem para esses tipos de estudos. Por lo tanto, eu vou ter que planejar, que establecer algum tipo de intervenção para conseguir fornecer para a área de geotecnia um resultado bem mais favorável, entendeu? Então, esses modelos numéricos hidrogeológicos vão me permitir fazer isso, vão me permitir ter, ou me ajudar na tomada de decisões, ok? Aqui eu peguei um ponto muito importante, né, que seria o fato de por que seria importante abordar um modelo numérico 3D e não um modelo 2D, né? Eu falei que basicamente seria porque os modelos 2D não levam em consideração muitos aspectos que são principalmente o fluxo lateral, né? E outros fatores que possam se encontrar ou influenciar diretamente no fluxo dentro de um maciço, que vai a providenciar basicamente uma posição do ENEA e vai ser um resultado para uma análise de estabilidade, um resultado input para uma análise de estabilidade. E aqui eu quero mostrar para vocês um caso, um exemplo, né, de uma estrutura, de uma barragem, né, que ela se encontra alocada próxima a outra barragem, são dois barramentos, e esses dois barramentos basicamente estão conectados hidraulicamente através de uma zona fracturada. Por lo tanto, qualquer alteração ou intervenção que eu faça dentro da outra barragem, enchimento, continue enchendo esse reservatório, vai influenciar diretamente no comportamento ou na dinâmica do fluxo dentro da outra barragem. Por lo tanto, esse comportamento não conseguiria ser predecido através de um modelo 2D. Eu precisaria, exigiria fazer um modelo 3D para poder entender bem melhor como seria esse comportamento perante a todos esses fatores que vão influenciar diretamente no fluxo dentro dos maciços. Okay? Tem um exemplo bem mais claro para entender isso. E aqui um resultado disso que mencionei aqui há pouco, né? De como existe contribuição de um dique para outro dique, né? Diretamente, né? E isso é reproduzido através dos modelos hidrogeológicos. Posso entender bem mais claro quais que são as direções de fluxo, de onde partem as direções do fluxo, que vão a contribuir diretamente nessa circulação, nessa dinâmica de cada maciço. Ok? E, por fim, de que toda avaliação hidrogeológica numérica de estruturas geotécnicas vai ser utilizada para uma análise geotécnica. Assim, o escopo do projeto não seja providenciar um resultado. No final de contas, o cliente às vezes sempre vem e pede essa informação. Me manda o ENA que você obteve para a sua avaliação, para tal cenário. Para quê? Para avaliar uma análise de estabilidade, né? Então, ser sempre levados em consideração quando a gente faz esses modelos, de que nosso resultado vai ser um input para outra análise. Então, devemos ser muito criteriosos aí, ok? Então, é muito importante isso. Mas, Karen, então, tudo bem, é importante fazer esses modelos hidrogeológicos por todas essas questões que a gente enumerou aqui. Mas o que aconteceria? Vamos dizer que eu não faço um modelo hidrogeológico.
uma modelagem numérica hidrogeológica dessas estruturas. Como que faria eu para poder entender, por exemplo, providenciar um resultado para a área de geotecnia? Pois, o que se faz é idealizar resultados, né? Por exemplo, pegar monitoramentos, instrumentos de monitoramento e simplesmente fazer interpolações das lecturas que se obteve, né? Mas esses resultados ou essas possíveis idealizações não vão ter uma base científica sólida que me ayude a poder oferecer resultados robustos para outra área, ok? Então, são coisas que eu sei, né? Eu sei de que o fluxo praticamente vai estar influenciado por vários fatores subterrâneos, pela geologia, pela contribuição superficial, mas fazendo uma idealização eu não vou conseguir aprontar resultados robustos, ok? Então, é o que se faz, né? É o que se faz quando a gente não faz modelos numéricos hidrogeológicos, e então praticamente a gente conclui que fornece resultados irreais, não consegue ter um melhor conhecimento dos gradientes hidráulicos dentro da estrutura, isso faz que a gente tenha incertidumbre em relação a cenários futuros que eu possa avaliar, e especialmente que todas essas idealizações não vão ter uma influência das possíveis unidades hidrogeológicas da fundação, possíveis descontinuidades e tudo que possa se apresentar, ok? Bom, quais são as aplicações dos modelos hidrogeológicos? Bom, como mencionei, principalmente as análises de estabilidade, eu vou fornecer por pressões ou superfícies freáticas para análise de estabilidade, e isso vai repercutir nos resultados dos fatores de segurança. Eu posso utilizar também os modelos hidrogeológicos para avaliar sistemas de rebaixamento, né? Para optimizar esses resultados e, ou se não, poder entender as capacidades de cada aquífero para poder estabelecer um sistema. Também é utilizado para avaliar projetos de descaracterização que hoje em dia são executados para aquelas barragens amontantes, né? E poder entender como vai a responder uma estrutura perante a uma intervenção que seja aplicada nos projetos de descaracterização, perante alguma escavação, perante algum reatero para reforçar a estabilidade. Então, são estudos que vou poder entender com os modelos hidrogeológicos. Também vou poder entender como a estrutura vai a responder perante algum possível evento chuvoso, né? Como vai ser o incremento da superfície freática dentro do maciço, e se isso vai influenciar diretamente na estabilidade da estrutura, né? Vou poder fazer simulações de enchimento também, os modelos hidrogeológicos são utilizados para isso, para poder entender se o sistema de drenagem vai atuar efetivamente como foi predimensionado, né? Se ele está trabalhando efetivamente, se ele vai responder como eu esperava no projeto mesmo, que ele fora responder, não? São simulações que eu posso fazer. Muito importante também que vou poder fazer estudos de... Na verdade é que os modelos hidrogeológicos vão me ajudar para que depois possam ser realizados estudos de dam break, sendo que alguns dos resultados da modelagem hidrogeológica são inputs para esses estudos de dam break, que basicamente vai consistir em, esses estudos vai consistir em avaliar os riscos e impactos que estão associados aos rompimentos dessas estruturas geotécnicas, como as barragens, os pilhas de rejeito, né? E informações como, por exemplo, a distribuição dos graus de saturação na zona não saturada, a posição do nível freático, vão ser resultados indispensáveis para que esses estudos sejam levados a cabo. Também existe certa acoplagem ou interação entre os estudos hidrogeológicos e os estudos hidrogeoquímicos, já que a través da modelagem hidrogeológica vou conseguir entender melhor como vai a ser a interação de água com o rejeito armazenado, como vai a se encontrar os contaminantes dispersados. Além disso, vou poder estimar a posição do nível de água, vou conhecer as velocidades de fluxo dentro da zona não saturada, e tudo isso que vão ser elementos que vão auxiliar os estudos geoquímicos na possível estimação de concentrações de contaminantes devido a reações químicas, ok? Então, são questões também que vão ajudar bastante em outras disciplinas, como vocês podem observar, ok? Bom, quase para finalizar com a introdução, quais seriam as principais incertezas dos modelos numéricos hidrogeológicos? Normalmente vai ser a variabilidade dos parâmetros hidrogeológicos, já que não vamos a poder entender com ensaios pontuais, basicamente, como vai ser essa heterogeneidade da estrutura,
Além disso, outras incertezas são os erros de medição e a falta de dados que a gente possa ter, às vezes pouco monitoramento que não vai permitir eu reproduzir um modelo numérico hidrogeológico robusto. Também outras incertezas são as simplificações ou pressuposições que eu possa fazer para um modelo numérico hidrogeológico, como por exemplo, no reservatório, considerar que um reservatório é totalmente homogêneo, quando na verdade não é. Esse reservatório se encontra exposto ao peso próprio e por isso desenvolve o que seria o fenômeno de adensamento, fazendo que as camadas inferiores sejam mais impermeáveis. Mas como posso reproduzir isso? Como posso representar essa variabilidade da condutividade hidráulica ao longo da profundidade? Pois às vezes a gente entra na pressuposição, tentando reproduzir alguma questão, entra mais na incerteza do modelo numérico, então são questões que chegam a afetar tanto nos resultados e incrementar as incertezas dos modelos, tá? Isso vai fazer que a gente tenha, ao mesmo tempo, incertezas nas simulações dos cenários, né? Nas simulações a futuro, simulações de rebaixamento, simulações de enchimento e tudo mais. Mas que, por isso que é recomendado muito fazer as análises de sensibilidade para poder entender os graus de dependência de alguns parâmetros que vão influenciar diretamente no comportamento hidrogeológico do sistema, ok? Com isto, eu enfatizei muito, bastante aqui nesta parte, que a principal incerteza dentro das estruturas ou da modelagem numérica hidrogeológica de pilhas e barragens de rejeitos vai ser a diferenciação ou a heterogeneidade que possa existir nos reservatórios, já que a gente não vai conseguir entender como ele é. De fato, a gente sabe, né, de que ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, entende que ele é exposto ou ele sofre um fenômeno de densamento, mas a gente não consegue ter alguma regra que indique como vai ser esse comportamento ou essa diferenciação ou variação da condutividade hidráulica ao longo da profundidade. Então, para a gente tentar aliviar essa incerteza referente a essa diferenciação do material do rejeito numa modelagem hidrogeológica, é que são utilizadas os ensaios geotécnicos. Então, eu vou falar especificamente dos ensaios CPTUs, que uma característica desses ensaios são que eles são feitos ao longo de uma profundidade, por lo tanto, eu vou ter uma caracterização em toda a extensão, de, concentrando-nos em um ponto, vou ter uma caracterização ao longo de uma profundidade, ao longo de uma área, e isso vai a fazer que eu possa caracterizar verticalmente zonas de rejeito a partir do comportamento ou da granulometria que eles apresentem nos ensaios, ok? Então, basicamente, os ensaios CPTUs me vão ajudar a classificar os solos e, ao mesmo tempo, consequentemente, me vão ajudar a estimar parâmetros que podem ser utilizados para outras análises, ok? Então, eu não vou entrar muito em detalhe em que faz como é feito um ensaio CPTU, eu simplesmente vou falar dos resultados que vou utilizar, né? Mas, de fato, é importante mencionar de que os ensaios CPTUs vão consistir de um fuste, né? De um fuste, de uma ponta cônica, que vão estar separados por um filtro poroso. E nesses três elementos do instrumento do CPTU, eu vou fazer medições ao longo de uma profundidade. Ou seja, eu vou cravar esse instrumento no rejeito, né? No rejeito vai ser cravado ao longo de uma profundidade e vão ser medidas três aspectos: resistência da ponta, atrito lateral e a pressão nesse filtro poroso. E eu vou ter essa medida ao longo da profundidade do ensaio, né? Aqui é importante mencionar de que devido à geometria do mesmo instrumento e tudo mais, essas medições precisam ser corrigidas e tudo mais para poder a gente obter uma distribuição da forma que a gente está observando aqui, ok? Então, a gente vai ter um controle ao longo da profundidade, por exemplo, para este ensaio foi numa profundidade de 15 metros, eu tenho um controle de como ele se comporta ou como é a resistência na ponta corrigida para esse material que eu estou avaliando, tanto na ponta, na lateral e a pressão, ok? Então, esses resultados que me fornece o ensaio CPTU vão ser utilizados para eu poder fazer uma classificação e diferenciação do material, ok? Eu vou poder dizer se o material é um material mais siltoso, é um material mais granular,
e vai me ajudar praticamente correlacionando os resultados que obteve nessa correção dos parâmetros ou dos variáveis observadas no ensaio, né, com o comportamento do solo, o índice do comportamento do solo, né? E esse índice de comportamento do solo basicamente me vai dizer esse material é mais granular, esse material tende mais para ser mais fino, tende mais para ser mais citoso, mais argiloso, ok? E essa classificação vai me ajudar, ao mesmo tempo, a eu poder determinar, através de correlações, a condutividade hidráulica do material ao longo da profundidade. Por lo tanto, eu vou ter uma esquematização vertical de como varia, o quão impermeável varia ao longo da profundidade, ok? Então, eu trouxe para vocês um exemplo aqui, né, de como fica o caso para quando eu faço vários ensaios CPTUs ao longo de uma pilha de rejeitos. Vocês observam, tenho vários furos de CPTU. Aqui a gente reprojeta o que seria os resultados do comportamento do solo, como ele se comporta, mais argiloso, mais arenoso, né? E a gente trabalha esses dados como se fossem furos de sondagem. Sendo furos de sondagem, a gente faz uma recategorização, né? Faz uma diferenciação, sendo um material mais arenoso, tem um material mais de mistura arena com silte, um material bem mais argiloso, né? E assim consigo eu classificar bem mais esse reservatório e eu poder atribuir diferentes parâmetros na etapa de modelagem, ok? Essa diferenciação vai ter agora uma base, né? Uma base em forma de ensaios e vai poder me ajudar a fazer uma melhor representação da área de estudo e, por lo tanto, vou poder predecir cenários bem mais sólidos. Eu vou ter respostas bem mais verídicas com o que está de acordo com o que se observa em campo, ok? Então, posso ter uma categorização bem mais simples, como vocês podem observar aqui. Aqui dá para reparar uma zona bem, na zona superficial, uma zona magenta, que seria uma areia, na base, que seria uma zona bem mais sendo silto-arena, né? Então, aqui é muito simples essa separação. E essa separação é levada para um modelo numérico e é utilizada atribuindo diferentes parâmetros para cada zona, parâmetros hidrodinâmicos. Ou também posso fazer uma separação bem mais complexa, como vocês vão ver aqui, né? Uma separação bem mais complexa, já observando bem zonas bem mais diferenciadas. Vocês estão vendo, separando para cada alteamento da estrutura mesma, né? E tendo muitas mais zonas classificadas. E isso, consequentemente, vai levar a melhores predições dos cenários que sejam avaliados. Eu queria mostrar também para vocês uma importância dessa classificação, porque é importante fazer essa classificação dos reservatórios, que basicamente vai repercutir nas simulações a futuro, ok? Então, antes disso, eu vou mencionar algumas questões da modelagem de barragens de rejeito e pilhas de estéreo, né? Primeiro que nada, as barragens e as pilhas estériles, elas praticamente, a modelagem dessas estruturas segue o mesmo fluxo de trabalho que seguem qualquer produto ou modelagem numérica. Eles atravessam várias etapas, desde a compilação de dados, realização da conceitualização do modelo, coleta de dados e tudo mais. Tá? Chega numa parte numérica, chega você a inserir dados input para nutrir seu modelo numérico, e depois você entra numa etapa de calibração, faz uma análise de sensibilidade e faz posteriormente uma análise preditiva. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, alguns prints de alguns modelos numéricos que a gente tem feito aqui, tanto para pilhas de rejeito, para barragens de rejeito, né? E como a gente aborda estas estruturas, como a gente faz dentro dos serviços técnicos que a gente tem aqui na WCT, né? E falando disso, quando a gente faz essas estruturas, a gente precisa escolher, ou essas avaliações, a gente precisa escolher o que software eu vou utilizar para fazer essas abordagens, essas avaliações. Bom, aqui por preferência, por algumas características do software, a gente prefere utilizar o FreeFlow, pelo fato de que ele trabalha bem mais melhor para quando se tratam de geometrias complexas, já que ele consegue trabalhar com malhas não estruturadas também, e isso vai fazer que a gente consiga representar bem melhor aquelas componentes que vão influenciar diretamente no fluxo dentro do maciço, como por exemplo a drenagem interna. Além disso, de que ela tem interface com outros softwares,
ok? E utilizar sofisticados solucionadores. Também pelo fato de que a gente consegue representar a zona não saturada aqui através de várias modelos empíricos que existem, ok? E que pode utilizar elementos discretos, tá? E também de que a gente vai conseguir trabalhar com uma acoplagem de águas superficiais, no caso de trabalhar com FIFLOW. Tá? E finalmente que existem vários plugins hoje incorporados dentro da solução do FIFLOW que vai poder fazer análises acopladas tanto hidromecânicas e tanto também acopladas com a parte química. Outro aspecto muito importante que a gente considera e o que faz agora fazer para quando a gente já consegue incorporar o que seria os ensaios geotécnicos dentro da modelagem hidrogeológica, né? A gente consegue primeiramente fazer essa diferenciação do rejeito e tudo isso vai fazer de que eu consiga atribuir ou colocar a segunda condição de contorno, que seria o Newman, né? De forma bem mais precisa na modelagem numérica, já que essa mesma diferenciação, sendo um material mais siltoso, um material mais arenoso, vai fazer que a recarga que seja imputado dentro ou acima desse material seja diferente para cada zona. Então, vou poder fazer uma melhor diferenciação das atribuições da recarga efetiva, ok? Isso também pode ser simulado a partir de outros softwares externos, né? Pode ser, por exemplo, no MySheet, né? No caso que seja uma avaliação bem mais robusta. Aqui, o que eu mencionei, vou poder fazer uma melhor parametrização das unidades, já que vou poder atribuir diferentes condutividades para essas zonificações ou separações do rejeito, materiais bem mais permeáveis, materiais mais impermeáveis, né? E isso vai repercutir nas soluções ou nos resultados da modelagem. Também que a gente vai a conseguir obter resultados bem mais coerentes da zona não saturada, por exemplo, os graus de saturação. Eu vou ter resultados, por exemplo, como por exemplo aqui a gente observa, esta zona aqui seria um reservatório, eu vou ter aqui zonas com menor grau de saturação, zonas com maior grau de saturação, que vai estar ligadas praticamente ao material que a gente está representando. E isto é muito importante porque no caso de que se queira fazer uma análise de dam break, essa informação vai ser traspassada para a pessoa que realize essa análise. E esse resultado vai ser um resultado importante e que vai influenciar diretamente nos resultados dessa análise. Por lo tanto, essa diferenciação do rejeito me vai permitir ter essas distribuições dos resultados bem mais realísticos. Quando a gente faz a modelagem hidrogeológica dessas estruturas, tem alguns aspectos que eu preciso considerar mais do que seriam aqueles parâmetros que me vão indicar se o modelo se encontra calibrado ou não calibrado. Ok? Quais que são esses parâmetros? O NRMS ou o RMS. Normalmente, quando a gente faz a avaliação e quer saber se o modelo já calibrou, pois avalia que seu NRMS fique abaixo de 10%. Né? E indica, não, beleza, meu modelo calibrou. Né? Mas o que acontece em estruturas geotécnicas? Às vezes, eu posso ter NRMS satisfatórios que me indiquem que meu modelo se encontra calibrado, mas eu preciso reparar em quais são os erros de meu modelo, os erros da calibração, ou seja, qual que é essa diferença entre meus pontos observados e meus pontos calibrados. Por quê? Porque às vezes você pode estar com um RMS de 5%, que está muito satisfatório para uma modelagem hidrogeológica, mas seus erros estão 10 metros, 8 metros. E a gente não pode concluir uma análise ou uma modelagem com esse tipo de erro, já que, de novo, esses resultados da modelagem vão ser levados para uma análise de estabilidade. Então, eu não posso providenciar um resultado para a outra área com essa magnitude de erro, especialmente se esses erros não são conservativos, entendeu? Então, são aspectos que a gente precisa focar bem mais que o NRMS, o erro mesmo. Quanto que é a diferenciação entre o valor medido e o valor computado, ok? Eu vou apresentar aqui um exemplo, tá, para vocês, sobre a diferenciação do rejeito. Aqui eu tenho um modelo geológico, tá, de uma estrutura, de uma barragem, tá? Essa barragem tem todo esse reservatório aqui que vocês estão vendo. Agora, foram realizados ensaios CPTUs nesse reservatório. Este é um exemplo acadêmico, tá bom? Foram realizados ensaios CPTUs nessa estrutura que se encontravam dispersos ao longo de todo o reservatório. Esses ensaios CPTUs foram processados como se foram furos de sondagem, né? Então a gente separou zona bem mais granular, zona bem mais fina, ok? E a gente fez uma diferenciação do rejeito, ok?
fez uma interpolação e separou todo o reservatório. Aqui um corte para que vocês vejam, né? E a gente conseguiu separar uma zona bem mais granular, outra zona bem mais siltosa e outra zona bem mais argilosa. Será que essa diferenciação irá afetar a minha modelagem numérica hidrogeológica? Será? Pois vamos a ver. Eu utilizo esse modelo, eu faço esse carimbo do meu modelo numérico hidrogeológico uma vez que eu construí a malha numérica para meu modelo hidrogeológico. Eu faço essa criação da malha numérica, eu atribuo quais que seriam as entradas e saídas de água através das condições de contorno, faço um balanço de água para poder estimar a recarga superficial, defino bem, foco bem mais na zona das composições internas do maciço, que neste caso seria a drenagem interna, que vai me ajudar ou vai influenciar bem mais na dinâmica do fluxo da estrutura, né? Faço todas essas informações importantes, carimbo meu modelo, né? E vou conseguir fazer essa separação, já traduzida no modelo numérico e já com as condutividades hidráulicas que eu impute para meu modelo. Então, a gente fez aqui duas simulações, tá? Primeiro fizemos uma avaliação considerando um material homogêneo e outra considerando um material heterogêneo a partir dos ensaios CPTUs, ok? Que a gente obteve na parte da calibração? Que não influenciou, escutem, não influenciou na calibração do modelo, porque os pontos de monitoramento se encontravam bem mais localizados na estrutura, então praticamente a resposta da dinâmica do fluxo de estrutura não mudou, mas se a gente observa de uma forma bem mais regional, as zonas de surgência e as áreas de extensão das águas aflorando, elas foram diferentes tanto para uma categorização de rejeito quanto que para outra. Mas em termos de calibração, não afetou, tá? A resposta foi a mesma. Mas quando que eu vou observar, então, Karen, essa importância da utilização dos ensaios CPTUs? Pois vou observá-la já nas simulações, ok? Então, a gente, nas simulações que fez, um rebaixamento, vamos a fazer um rebaixamento do nível de água, sendo que a gente começou com um modelo que tinha a posição do NA dessa forma, como vocês estão vendo, né? O NA praticamente estava coincidindo com o topo do rejeito e uma vez que ele se encontrava com a estrutura, ele gerava essa posição do nível de água dentro da estrutura dessa forma, ok? Partindo dessa condição inicial que apresentava tanto o modelo com o rejeito homogêneo e o rejeito com o material diferenciado, partindo disso, a gente fez simulação de rebaixamento por um ano, para ver como respondia o modelo. Como se comportava esse rebaixamento, tanto para o material homogêneo e também para o material que era heterogêneo. E o que a gente observou? Não, o que a gente sabe, eu esperava que aconteça, na verdade. Que quando a gente tinha essa separação, porque vocês podem ver aqui, esse daqui é um material, um rejeito granular, rejeito siltoso, rejeito argiloso, né, que foi obtido a partir da caracterização, da separação das zonas. A gente observou que o posicionamento do NA rebaixou nessa faixa nessa magnitude, aproximadamente uns 6 metros, né? 6 metros rebaixou. Isso era quando o material estava diferenciado. Mas quando o material não estava diferenciado, o rebaixamento foi diferente. Tá? Como foi o rebaixamento? Foi diferente. Aqui rebaixou apenas uns 2 metros. Então, a resposta que o modelo expressou nos diferentes casos foram diferentes. Em qual resposta eu vou acreditar mais, ou vou ter mais base sólida para sustentar? É claro que a que tem a diferenciação, já que tem uma melhor representação do que é observado em campo a partir dos ensaios CPTUs. Mas, Karen, como se explica essa diferenciação? Eu entendo que tem diferentes zonas ou zonificações de rejeito, mas por que num modelo que está diferenciado, os rejeitos apresentaria maior rebaixamento que um modelo que não está diferenciado? Isso acontece porque, basicamente,
tudo está relacionado com as condições hidrogeológicas que a gente vai representar. Por exemplo, neste caso do rejeito homogêneo, vamos a ter uma condutividade hidráulica bem mais elevada porque é um material granular, que no caso do material diferencial, já que temos o mesmo material granular nessa zona diferenciada, mas também temos uma zona siltosa e uma zona argilosa. Então, isso vai fazer de que o modelo homogêneo, esse daqui, o modelo homogêneo, o cone de rebaixamento se espalhe mais. Então, neste caso, o cone de rebaixamento se vai espalhar mais, vai existir maior fluxo de água subterrânea e, portanto, o rebaixamento vai ser menor na zona do reservatório. Por outro lado, no caso do rejeito já diferenciado, vamos a ter parcelas ou zonas de menor conductividade que foram atribuídas e, portanto, nas simulações, isso vai fazer que o cone se espalhe menos e o rebaixamento aumente. Então, basicamente, eu já estou observando que o fato de eu incluir esses ensaios, aqui, esses ensaios, CPTUs, e fazer uma melhor discretização desse material, desse rejeito, vai fazer que a resposta influencie diretamente nas simulações a futuro. Pode ser que não na calibração, porque meus pontos de monitoramento estão bem mais localizados na estrutura. Mas, no caso já das predições de como se comporta mais regionalmente o modelo, né? E às vezes o que eu procuro conhecer a futuro, né? Quando eu quero fazer um rebaixamento, eu quero entender quanto vai rebaixar no rejeito, quanto vai rebaixar bem mais em outras zonas, se vai afetar. Eu preciso conhecer porque às vezes esse resultado que eu posso oferecer vai a servir para eu tomar decisões, eu saber se eu preciso colocar ou mudar a bateria de poços, incrementar a vazão e tudo mais. Então, com isso, o que a gente entende? A gente entende de que a caracterização geotécnica das estruturas vai permitir uma modelagem adequada, que vai levar em consideração tanto a distribuição da granulometria e a influência nos resultados vão poder ser observados claramente, ok? Além disso, outro comentário final que podemos dar aqui é que a modelagem hidrogeológica de estruturas geotécnicas vai permitir obter uma melhor representação das condições hidrogeológicas da estrutura e sua interação com os aquíferos adjacentes. Esse já seria outro tipo de comentário bem mais global, focando de por que devemos fazer uma modelagem hidrogeológica. Outro mais de que a modelagem hidrogeológica permite alimentar outras análises de especialidades diferentes, tais como geotecnia, hidrogeoquímica e hidráulica. Por lo tanto, os nossos resultados devem ter uma base sólida. Devemos fornecer resultados robustos para que as análises consequentes também sejam resultados robustos. E, finalmente, que o FeeFlow, a utilização do FeeFlow nesse tipo de avaliações destas estruturas vão nos permitir representar de melhor forma essas separações da granulometria e inclusive as mesmas estruturas com todas as composições internas como a drenagem.